Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida, algo que nós precisamos seguir. E ela se encontra em João capítulo 13, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Eu vou ler lá mais para o finalzinho desse acontecimento, que diz assim, no versículo 12, João 13, versículo 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. O Senhor Jesus nos deu um exemplo a ser seguido e o exemplo é Ele mesmo. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Quando o Senhor me enviou a fazer essa obra, de gravar vídeo todos os dias, e eu falei com o Senhor que como que eu faria isso? Nem todo dia eu estaria bem, nem todo dia, enfim, muitos já conhecem essa história. E o Senhor disse, não é sobre você, porque não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Nós não somos mais importantes. O mensageiro não é mais importante do que aquele que o envia. Nós somos servos do Senhor, nós estamos trabalhando para Ele. Ele é Senhor e Mestre. Nós devemos seguir o exemplo dele, porque ele, que é Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos dele. E ele nos convida a lavarmos os pés uns dos outros, literalmente. Talvez sim, talvez não, mas de servirmos uns aos outros. Qual mandamento Deus nos deixou? Ama a Deus de todo o teu coração. E o segundo, ama teu próximo como eu vos amei. O Senhor nos convida a amar o nosso próximo como Ele nos amou. Ele não poupou nem a própria vida por amor. O Senhor nos convida a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. E Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso irmão, mas é contra principados e potestades. O mal que vem sobre nós, ainda que seja uma pessoa que esteja fazendo mal, a tua luta não é contra aquela pessoa. Ore por quem te persegue. Ore pela libertação, ore para que seja alcançado pela graça de Deus, assim como um dia nós fomos alcançados pela graça. A graça é recebermos aquilo que não merecemos. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos amou, mesmo assim, e se entregou por amor. Ele nos convida a amar o nosso próximo, a amar os nossos inimigos, a orar por quem nos persegue, a servir, a lavar os pés uns dos outros, a servir por quê? Porque Deus, Jesus, que é Senhor e Mestre, lavou os pés. Ele diz, sigam o meu exemplo, que nós possamos seguir o exemplo do Senhor. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Se nós praticamos aquilo que Deus já nos direcionou, amar, servir, seguir o exemplo que o nosso Senhor já nos deu, nós seremos felizes se praticarmos, se obedecermos ao nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, Senhor. Perdoa, Senhor, qualquer ato ou pensamento que não agrada a Ti, que não provém de Ti.